Se você achou que o jogo contra o Japão ia ser baba no quiabo, igual o da Coreia do Sul, pois se enganou completamente. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre essa partida e falar um pouquinho desses jogadores que estão para ir para a Copa do Mundo. O Brasil dessa vez contra o Japão entrou com uma seleção em campo bem diferente, com jogadores novos, uma equipe formada de teste para o Ancelotti poder ver o potencial de todos os jogadores. Isso foi desde o goleiro até o centroavante que o Vini veio jogar nessa posição dessa vez. E teve um primeiro tempo bom, podemos dizer assim. Eu não gosto muito dessa estratégia de você ficar tocando a bola de um lado para o outro, até abrir a defesa para você poder fazer uma jogada e sair um golzinho ou uma chance de gol. Mas é o estilo que estão trazendo desse futebol europeu para o Brasil e está começando a tentar se desenvolver. E nisso, o melhor encaixe nessa seleção brasileira foi o Casemiro e o Bruno Guimarães. Eles estão se dando muito bem nessa equipe, estão conseguindo controlar a defesa e controlar a saída de jogo. O Paquetá deu o passe maravilhoso para o segundo gol do Brasil. Só que fora isso, eu não vi ele fazendo muita coisa, a não ser o passe do primeiro gol de volta para o Bruno Guimarães para poder enfiar a bola para o Paulo Henrique. Só que o maior erro ali é botar ele um pouco mais avançado, porque aí ele tem que jogar de costas para o gol. E realmente isso é muito difícil para o Paquetá. A melhor posição dele é um pouco mais atrás, junto com o Bruno Guimarães, para poder ir para frente e criar a jogada. Ele é bom nesses passes. Se não for assim, toda bola que ele recebe, ele fica tocando para o lado, fica tocando para trás, aquele estilo que eu sempre falo aqui e eu não gosto de ver. Com esse toque de bola que o Brasil teve, conseguiu ter uma posse de bola enorme durante a partida. Porém, em finalizações, o Japão teve o dobro de finalização que o Brasil. O Japão foi muito mais eficiente no ataque, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Brasil conseguiu se recompor defensivamente. E mesmo assim, o lado esquerdo do Brasil ainda estava fraco. O lateral Carlos ali junto com o Beraldo não foi uma bela combinação. Teve muita bola que tomaram nas costas, dribles ali. O Vini Júnior jogando lá de centroavante, eu até entendo a ideia dele chegar mais perto da cara do gol, ele pode definir ali melhor. Só que ele não é esse tipo de cara. Ele tá tentando voltar para buscar jogo. Por quê? Porque a bola não chega nele de outra maneira. Porque o cara que é para chegar a bola nele, digamos que seria o Paquetá, ele tá tocando pro lado e tocando para trás. Ele só toca essa bola na frente, uma assistência ou algo do tipo, quando ele já tá lá perto. Que aí você tem o Vini Júnior cruzando, a ponta direita cruzando, ou a esquerda, e assim o Paquetá consegue funcionar mais com o Vini Júnior. Fora isso, o Vini Júnior fica parado lá em campo. O Martinelli, tem gente aí já falando que ele vai ser um cara que não deve ir pra Copa, porque entre os outros, ele é o que se destacou menos. Para mim é bem pelo contrário. Ele é o cara que mais se encaixa nessa ponta direita, até do Rodrigo e até do Vini Júnior. Ali naquele canto, ele tem feito um ótimo papel. Por quê? Porque ele não fica preso na ponta. Ele vem pro meio, ele traz a bola pro meio, ele corre em diagonal pro meio, que foi assim o gol do Brasil. O maior exemplo disso tudo é o Luiz Henrique na outra ponta, que não apareceu o jogo inteiro. Ele ficou naquela ponta que não saía de lá por nenhum motivo. Tanto que o terceiro gol do Brasil, já no segundo tempo, que foi anulado, ele estava totalmente impedido porque ele estava andando em campo sem prestar atenção no jogo. Esse tipo de jogador eu até entendo, só que ele tem que ser um cara de segundo tempo. Aquele cara que consegue segurar a bola na ponta, partir para cima, levar para a linha de fundo, gastar tempo. Um estilo meio Denilson, que ele fazia isso, ele conseguia segurar o jogo totalmente na ponta. O que o Luiz Henrique precisava fazer para poder aparecer um pouco mais no jogo é sair daquele lugar, é correr para o meio de vez em quando, voltar para buscar a bola um pouco, não ficar só parado, ele ficou totalmente parado na ponta, e aí não apareceu o jogo inteiro. Mas fora esses detalhes individuais do Brasil, o primeiro tempo foi bom, teve a posse de bola, conseguiu controlar, não deixou o Japão chegar tanto. O problema foi no segundo tempo, quando começou a substituição. E a pior coisa que ele fez foi tirar o Bruno Guimarães. Eu até entendo tirar ele, porque sim, você tem que testar outros jogadores. Você tem que ver quem pode ser um futuro reserva dele. E o Brasil não tem, pelo visto, realmente não tem um cara ali naquela posição. Talvez um Gerson, talvez um outro que não estava nessa escalação. Que entrou o Joeliton, que não fez nada o jogo inteiro, porque tirando o Bruno Guimarães, ficou somente o Casemiro ali atrás, tanto para defender e para sair jogando, ficou só ele. Aí realmente é muito difícil um cara poder lidar com tudo isso. Até porque o primeiro gol que o Brasil sofreu foi falha do Fabrício Bruno. Não foi uma jogada magnífica do Japão partindo para cima ou algo do tipo, não. Eles estavam fazendo a marcação-pressão porque a seleção do Japão, os jogadores têm um preparo físico muito bom para aguentar, correr, fazer pressão o jogo inteiro, coisa que o brasileiro não tem, que deu para ficar bem claro isso. E com essa pressão, novamente o Paquetá volta a bola para trás, voltou para o Fabrício Bruno. Ele se perdeu com a bola, foi um azar realmente.
Ele se perdeu no tempo da bola, veio para trás, pisou errado e não conseguiu tirar mais a bola. E aí ele se perdeu e com esse erro deu a bola pro japonês que fizeram o gol. Então sim, o erro maior foi do Fabrício Bruno. Porém, não foi o Japão avançando que nem um doido. Isso começou a acontecer depois que saiu o Paquetá também. Que aí o meio do campo do Brasil se perdeu totalmente. Tanto que no segundo gol do Japão, quem estava naquela marcação era o lateral esquerdo e o zagueiro Beraldo. Que isso para mim já é um erro de não ter um volante defensivo ali. Não era para ser o Beraldo naquela marcação. Beraldo é o cara que cobre o lateral e o volante. E se o Beraldo tava lá, o volante tinha que estar cobrindo. Porque depois tomou um lançamento nas costas e o cara veio pra linha de fundo sozinho. E aí quando ele cruza essa bola na área, o Fabrício Bruno tava na frente do atacante e o Paulo Henrique que teve que sair da direita para poder marcar o atacante. E aí não tem jeito. No segundo pau tava o cara que o Paulo Henrique devia estar marcando e ele conseguiu chutar pro gol. E com outro azar, o Fabrício Bruno põe essa bola para dentro do gol. E aí depois desse empate, o Brasil parou de jogar, o Rodrigo entrou, começou a dar um ânimo até um pouco a mais pro Brasil, mas sem fundamento, porque você joga nessa formação de pontas, qual é a estratégia que você faz? Joga a bola na área. Se você não tem aquele toque de bola rápido ali no meio, como o Brasil fez no primeiro tempo, você fica botando essa bola de cabeça na área, e o Brasil não é bom disso, não tem aquele cara centroavante para poder cabecear pro gol. Em vez de ter colocado o Richarlison, podia ter sido o Igor Jesus, que tem mais condições de ganhar uma cabeçada ali na área. Esse é um outro erro que o Ancelotti está tendo, de tanto querer confiar no Richarlison, só que ele não está desempenhando bem. Se ele foi um sucesso no time, beleza, na seleção ele não é e não tem sido e não vai ser. Então são certas mudanças que tem que ser feitas, só que cabe a ele tomar essa atitude. O Ancelotti tem que ver isso. E no terceiro gol do Japão, tá todo mundo querendo culpar o Hugo Souza. E pelo amor de Deus, não pode nem culpar o Hugo Souza e nem o Beraldo. Porque o Beraldo só chegou nessa bola de cabeça quando já estava na pequena área. O atacante do Japão, ele veio sozinho desde a entrada da área. Não tinha ninguém marcando ele desde lá. Se o Beraldo fosse esse cara que devia estar lá marcando ele, é uma coisa. Mas não era, o Beraldo estava no segundo pau dentro da área, tinha que ser um outro ali marcando. E a bola veio rasante na pequena área, não era uma bola do goleiro sair para socar, ele tinha que estar ali esperando mesmo a bola, só que o cara cabeceou muito em cima. O reflexo do Hugo Souza tinha que ter sido muito espetacular para ele poder segurar ou defender ou espalmar aquela bola. A bola bateu nele no susto e assim foi para dentro do gol. Então assim, não foi erro do Hugo Souza. Eu tenho que falar isso. Eu gosto muito dele, mas quando ele erra, tem que falar que errou. Mas dessa vez não foi erro dele. O azar que o Hugo Souza teve foi jogar com uma defesa dessa, com um segundo tempo, com uma seleção triste, que não sabe jogar bola, que não soube se entrosar, que não soube marcar. Porque quando falam que o Alisson nunca tomou 3 gols na seleção brasileira, é porque ele só joga com o time inteiro, com o time oficial, com a base feita mesmo. E não com jogadores testes, como foi feito nesse do Japão. Então sim, foi um teste para a seleção brasileira, para o Ancelotti, só que um teste para ver quem ele não deve levar para a Copa. Essa é a minha visão. O único que conseguiu se destacar bem nessa partida foi o Paulo Henrique, que já foi escalado por sorte, porque o Wesley acabou sendo machucado, só que ele é um cara bom e ele conseguiu se desempenhar, fez o gol, o cara apoiou, voltou na marcação. Ele não foi super espetacular, mas ele fez muito bem o papel dele. Coisa que a lateral direita estava difícil do Brasil. O que já é um problema na lateral esquerda. Não temos um cara ainda definitivo na lateral esquerda, porque de todos que tiveram, teve uns menos ruins. Não teve um cara para dizer, meu, aquele ali tá bom. E a zaga, já deu para ver muito bem que o Fabrício Bruno, depois dessa, não deveria ser convocado para a Copa. Para mim, ele não devia nem estar nesses amistosos. Eu não acho ele um zagueiro bom o suficiente para estar numa Copa do Mundo. Mas são testes que o Ancelotti tem que fazer para poder ver quem vai e quem não vai. Beleza, compreensível isso. O que ele não pode fazer é cometer novamente esses erros pro próximo amistoso. Até porque só vai ter mais 4 amistosos daqui até a Copa do Mundo. Talvez um jogo a mais aí pelo meio, devem inventar alguma coisa. Mas não dá mais para ficar testando jogadores assim. Você tem que começar a jogar com o seu time base e montar uma reserva base já. Você já tem que ter jogador no banco que possa substituir aquele e não ter problema. E já chegou a hora de ele saber quem são esses jogadores. Então aqui a gente vai ficar aguardando os próximos amistosos, vai ser contra Senegal e Tunísia, segundo o GE. Não vai ser jogo fácil, até porque contra a Coreia foi, e aí todo mundo ficou falando, quero ver jogar com uma seleção grande, da Europa, não sei da onde. Não adiantou. Jogou contra o Japão e perdeu. Então é assim, não tem jogo fácil. Você faz o jogo ficar fácil. Isso o Brasil conseguiu fazer contra a Coreia. A Coreia não teve a força de atacar, de fazer pressão, de marcar.
o Japão já teve, e isso já prejudicou a saída de bola do Brasil. Então agora, vai jogar contra os africanos? Não vai achando que vai ser baba do quiabo também. Eles vão marcar pressão, eles têm físico para isso. Então o Brasil tem que saber se virar para poder sair dessa marcação deles, e até agora não consegue. Mas e você, torcedor? O que você achou dessa partida contra o Japão, os destaques, o ponto negativo? Põe aí nos comentários, porque a gente tem que debater sobre tudo isso. Até porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!